pessoal, bom dia a todos vocês. Nessa aula de filosofia, estamos, iniciando o nosso terceiro bimestre, beleza? E nós entraremos aí em um conteúdo novo, porém, nesse conteúdo novo vocês vão estar aí relembrando alguns conceitos que a gente já estudou nos assuntos anteriores, como a questão da ética, a questão da cidadania, entendeu? Vocês vão ter que lembrar desses conceitos para entenderem, né, e compreender esse novo conteúdo do qual nós iremos abordar nesta aula. Esta aula, pessoal, será abordada em duas partes, beleza? Então, nesse primeiro momento, eu darei introdução acerca do conteúdo e abordarei é, alguns dos teóricos que falam sobre o conteúdo do qual a gente vai estudar, beleza? Então, por que eu preferi fazer isso? Porque vocês vão perceber que na parte teórica do conteúdo tem bastante informações, então eu preferi separar esse tema em duas aulas diferentes, beleza? Então nessas aulas a gente vai estar vendo o que é política, entendeu? O porquê da filosofia estudar política, beleza? A gente vai ver a origem da política, tá entendendo? A divisão política também a gente vai entender um pouquinho sobre isso. E quando a gente chegar lá na frente no teórico John Locke, entendeu? Que ele vai tratar basicamente a questão da política do liberalismo em relação à instituição Estado, beleza? É exatamente nessa parte que a gente vai deixar para o nosso próximo encontro, beleza? A gente vai falar na divisão de poderes e etc. Beleza? Eu preferi fazer isso porque a gente separa em duas partes e fica mais fácil e a aula não fica tão complexa aí para vocês compreenderem. Beleza? Pessoal, eu preciso de uma ajudinha de vocês. Comentem, entendeu? Comentem na nossa sala de aula, coloquem as dúvidas de vocês, entendeu? Aqueles que não estão fazendo o exercício, que vier talvez dar uma olhada no vídeo, entendeu? Vejam o vídeo, tá entendendo? Comentem, procurem entender o conteúdo, pessoal. Eu estou à disposição de vocês, mas eu preciso que vocês interajam comigo também, beleza? Eu preciso saber quais são as dúvidas de vocês e a partir disto elaborar, né, isso, formas e meios de solucionar essas dúvidas de vocês, tá entendendo? Algumas pessoas me procuraram, disseram que não estavam entendendo, não estavam compreendendo o conteúdo, mas eu digo a vocês, pessoal, vocês têm que ler, têm que tirar um tempo para estudar, tá entendendo? Eu explico aqui, mas vocês também têm que ler, beleza? Então qualquer coisa vocês me procurem e a gente vai estar aí solucionando estas possíveis dúvidas. Também digo aquelas pessoas que estão com pendência em relação às atividades, coloquem em dia, pessoal, tá entendendo? Vocês, não sei se vocês perceberam, mas eu não coloco muitas questões, tá entendendo? São coisas simples que vocês podem acessar e estar respondendo, tá entendendo? Então só é ler o conteúdo, ver o material com cuidado, né? Isso, abrir a lista de exercício, colocar lá o nome, responder as questões e enviar para mim. Eu vou estar aqui lendo e avaliando as respostas de vocês, beleza? Então eu preciso desse feedback de vocês, porque senão eu não tenho como saber quais são as dúvidas que vocês possuem em relação a tantas temáticas que já foi debatida, como a que a gente vai falar hoje, beleza? Então é isso que eu teria para dar aqui na introdução e a gente vai começar agora a abordar o nosso conteúdo. Então vejam, pessoal, nesse terceiro bimestre, a gente já entra, né, isso, no campo da filosofia, estudando aí um novo conteúdo que se chama aí política e filosofia, beleza? Então a gente vai tratar um pouco hoje sobre essa temática da política, claro que procurando abordar esse tema com a utilização aí dos conhecimentos filosóficos. A gente vai estar estudando alguns teóricos, né, isso, pertencente à filosofia, e a partir do estudo desses teóricos, vocês vão perceber
que existiam diferentes concepções de política em diferentes sociedades, onde cada um desses teóricos tinha um entendimento acerca do que vinha a ser a política, tá entendendo? Então a gente vai estudar isso a partir de hoje, beleza? Então sejam bem-vindos ao terceiro bimestre, a gente começa aí o nosso primeiro conteúdo, beleza? Então a gente começa aí a filosofia e política, beleza? Então eu trago aí essa imagem introdutória, né? Isso que vocês conseguem perceber aí nessa imagem. Eu tenho um quê representado nessa imagem. Então tenho aí uma amostra clara, né? Isso, de uma polis. Aí você diz, mas professor, o que é polis? O que é essa polis? É o quê? Cidade, estado, entendeu? Que designa a atividade humana que se refere a si. Então, polis é todo o conjunto de características que forma a cidade. Claro que quando eu falo polis, eu estou me referindo ao quê? A origem, a formação da cidade na sociedade ateniense. Beleza? Então, nunca esqueça disto. Então, na Grécia, né, isso, a capital da Grécia, Atenas, foi lá que surgiu a cidade. Tá entendendo? E é lá basicamente que a cidade começa a se desenvolver. Beleza, gente? Então era isso basicamente aí que eu tinha para introduzir para vocês. Então veja que eu trago aqui essa imagem. Vemos aqui um pátio, né? Isso, onde as pessoas estão circulando. Eu tenho aí também as trocas de mercadorias, né? Isso. E é muito comum acontecer essas questões, essas atividades pertencentes à vida humana, mas que fazem parte do convívio social, entendeu? Eu não posso entender política sem entender a questão da cidade, a questão da polis, entenderam? Uma vez que na cidade eu tenho um conjunto de atividades, né, isso, que são desenvolvidas pelas pessoas, para as pessoas e com o intermédio de promover o bem-estar social, beleza? Nunca esqueçam disto. Entenderam? Então, eu faço questionamento para vocês. Como é que vocês vivem a cidade de vocês? Como ela está organizada? E aí, o que é que vocês diriam para mim? Será que a cidade está organizada de forma adequada ou teria que ter melhorias nessa cidade da qual vocês fazem parte? Então, a filosofia ela permite você olhar a cidade, né, isso, compreendendo o aspecto da política e dessa forma analisar como esse conjunto de atividades ou promove o bem-estar e o desenvolvimento social, né, isso, da comunidade, do bairro onde você mora, ou se não promove esse desenvolvimento social estável, beleza? Então seria basicamente isso. Se tem emprego, se não tem, entendeu? Se tem saneamento básico, se não tem. Então são questões simples que a gente pode aplicar aqui, aplicar o nosso conteúdo, beleza? Então lembre-se que a cidade surge aonde? Na Grécia, não é isso? Surge na Grécia e o termo polis, basicamente aí vem do grego que significa cidade, entendeu? Que significa cidade, beleza? Nunca esqueça disto. Designa por sua vez, né, isso, a atividade humana que se refere à cidade, ou seja, ao coletivo, beleza? A obra de Aristóteles, aí temos aqui o primeiro teórico que a gente vai falar sobre ele, entendeu? A obra de Aristóteles, que é um filósofo, como vocês já estudaram no primeiro bimestre, beleza? Intitulada aí Política, é considerada um dos primeiros, um dos primeiros tratados sobre a arte e a ciência de governar a polis. Quando eu falo aqui governar a polis, o que é que eu estou me referindo? A cidade, entendeu? Então essa polis aqui seria o que? A cidade, beleza? Então, qual é a melhor forma de administrar a cidade, de gerir a cidade, beleza? Seria basicamente isso. Então, o conceito grego de política refere-se a quê? A realização do bem comum. Quando eu falo bem comum aqui, esse bem
é um feito de ordem individual ou coletivo? Coletivo, não é isso? Então, eu tenho uma característica, um conjunto de ações voltada a promover o bem-estar de determinada sociedade. Tá entendendo? Então, isso é o que se chamamos de bem comum. Beleza? No entanto, o conceito moderno de política está estreitado, ligado ao de poder. Por que política é poder? Porque política ela decide, não é isso? A forma como a cidade e como as pessoas vão viver. Você não vive em uma cidade, em um estado, em um país sem regra. No estado onde você vive, na sua cidade, tem regra, tem uma organização. Se tem uma organização, não é isso? Logo eu vou ter o quê? Um poder por trás dessa organização. E que poder é esse? A política. Entendeu? É basicamente isso que a gente vai estudar, que a gente está abordando. Beleza? Então, poder aqui seria a política. Beleza? Seria basicamente isso. Então, vem aí a potere, poder, né? Isso vem do termo aí em latim potere, né? Isso que é igual a posse, ser capaz de. Poder é a posse dos meios que levam à produção de efeitos desejados. Aquele que detém esses meios exerce determinada influência ou domínios, por seu intermédio alcança os efeitos desejados. Então veja que poder está interligado ao quê? À influência e ao domínio. Beleza? Aí vocês vão lembrar de um conceito que vocês aprenderam lá em geografia. Lembra-se que a professora de geografia ou o professor de geografia falou que o poder ele é um subproduto do território e o território é um subproduto do poder, que eu não consigo ter o território se não tiver o poder sendo executado sobre esse espaço. É basicamente isso aqui que a gente está falando, beleza? Então, influência seria o quê? Seria a ação que eu desenvolvo sobre determinado espaço, entendeu? E o domínio seria o quê? A posse desse espaço, não é isso? Onde eu convivo, beleza? Então, eu domino e eu influencio o espaço do qual eu faço parte. Por exemplo, se eu pedir para vocês, compare a sua casa, o poder que você exerce sobre a sua casa com o poder que você exerce sobre a sua cidade, ou que a sua cidade exerce sobre você. Você vai dizer o que a mim? Que há uma grande diferença. Você tem mais poder sobre a sua casa do que sobre a própria cidade. Beleza? Então, o domínio e a influência sobre esse espaço do qual a sua casa está alocada, está inserido, é maior. Então, seria basicamente isso. Então, veja que poder basicamente está atrelado o quê? Ao conceito de território. Beleza? Então, território é o quê? Poder sendo exercido sobre determinada, não é isso? Sobre determinado espaço. Beleza? Então, o fenômeno do poder costuma ser dividido em duas categorias: poder do homem sobre a natureza, seria aqui o poder natural, né? Isso, poder do homem sobre a natureza. Poder do homem sobre o homem, beleza? Enquanto estudantes de filosofia, daremos aí uma atenção maior ao poder do homem sobre o homem, isto é, do poder social. Então, vocês estudaram também lá em geografia um conceito chamado espaço, né, isso vital, né, isso que dizia o quê? Que a natureza, os elementos da natureza, influenciavam a forma como os indivíduos se comportavam e sobre o espaço. Por exemplo, a seca. Né? Isso, o indivíduo tem que se adaptar a essa questão natural. Beleza? Fazendo obras, perfurando poços artesianos e etc. Beleza? Então, essa ação da natureza, né, isso, o homem sobre a natureza, seria basicamente o que aqui? Pertence àquela corrente chamada de corrente possibilista, né, isso lá da geografia, que afirma que o homem ele pode modelar a natureza de acordo com o seu desenvolvimento. Beleza?
É basicamente isso. E o poder do homem sobre o homem seria o quê? A influência que determinado indivíduo tem sobre o outro. Beleza? Aí vem a questão da ação social, entendeu? Que vocês viram lá em sociologia. Beleza? É importante você estar sempre lembrando disso. Lembre-se que a filosofia, ela permeia o campo do conhecimento de várias, né, isso, ciência, como a geografia, como a história, entendeu? Como a sociologia e entre outras. Beleza? Por isso que eu estou fazendo vocês lembrar destes conceitos. Enquanto estudantes, né, isso, a gente vai ver o que aí? O poder social. Que poder social é esse, professor? Quando eu falo poder social, lembra a chamada o quê? Socialização. Entendeu? O que seria essa socialização? Seria o quê? O convívio estabelecido entre os vários indivíduos que formam determinada sociedade. Beleza? Então, basicamente, é isso que a gente vai falar aqui, que Aristóteles ele faz a gente fazer aí essa síntese, entendeu? Esse entendimento, esse aspecto aí de questionar, beleza? Então, Aristóteles, a obra de Aristóteles, intitulada aí A Política, é um livro que ele escreveu, não é isso? Ele considera, ele pega o poder social, o poder exercido sobre a sociedade, não é isso? Vocês sabem que em sociedade é um conjunto de indivíduos que convivem em um mesmo espaço, não é isso? Então ele separa em três categorias diferentes. Então a primeira seria o que aí? O poder econômico. Deixa eu só mudar aqui para ficar mais fácil para explicar para vocês, beleza? Então, a primeira seria o quê? O poder econômico. O que seria o poder econômico? Utiliza a posse dos bens socialmente necessários para introduzir quem não os possui. Então, qual é o bem socialmente necessário que eu possa interligar essa questão? O dinheiro, entendeu? Aqueles que têm mais acesso e aqueles que têm menos acesso. Entendeu? Seria basicamente isso. Poder econômico. Beleza? Quem é que manda mais hoje na sociedade? Quem é que tem maior influência? Que tem dinheiro, money, capital. Beleza? Poder ideológico. Que poder é esse, professor? Qual seria o que quer dizer aí esse ideológico, esse termo ideológico? É aplicado à ideologia. Utiliza a posse de certas ideias, valores, a gente já viu que são valores, doutrinas, para influenciar a doutrina alheia. Então, a ideologia é um conjunto de características que nos leva a pensar de maneira ou igual ou de maneira diferente, entendeu? Em relação aí à sociedade. Beleza? É basicamente isso. O poder político, que é esse que a gente vai aqui estar sempre falando, seria o que? Utiliza a posse dos meios de coerção social, ou seja, que esse termo coerção significa o que, professor? O uso da força, entendeu? Então seria o que? O uso da força física legal, não é isso? Aquelas que agem de acordo com a lei, com as regras e com as normas, não é isso? Para alcançar os seus fins. Seria basicamente isso. Lembra-se que eu falei lá na nossa aula sobre normas e ética, que a sociedade, basicamente, quando a gente vai interligar a questão da, da ética e da norma, basicamente as duas estão em conjunto. Você lembra que eu falei isso? O que é um sujeito ético? É aquele que age de acordo com as normas. O que são as normas? As leis. Entendeu? Eu até citei o exemplo da Constituição, que é o livro maior que rege todo o nosso país. Beleza? Aí vem aqui esse outro teórico, o chamado Max Weber. Vocês já viram ele lá em Sociologia. Beleza? Então, basicamente aí,
o status do latim significa aí estar firme, não é isso? Essa questão aí do status social, estar firme, refere-se ao quê? A permanência de uma situação de convivência humana ligada à sociedade política. Então ele vai dizer aqui embaixo que o Estado é a instituição política que, dirigida por um governo soberano. Por que um governo soberano, professor? Porque é representado pelo povo. O povo escolheu, tá entendendo? É basicamente isso. O povo escolheu através do voto, beleza? Então alguém é intitulado com a força, né, isso, da política que é exercida sobre a instituição Estado, com o fim de fazer o quê? De desenvolver uma administração de forma mais igualitária, beleza? Então, dirigida por um governo soberano, reivindica aí o monopólio do legítimo da força física em determinado território, subordinando os membros da sociedade que nele vivem. Veja aqui o conceito de território que eu falei lá no início. Está vendo que território, quando vocês escutarem política, lembre-se que a política ela só existe porque existe o território. Porque o território ele é um fruto da política. Beleza? Por que o território vai ser um fruto da política? Porque basicamente o território, para eu ter um território, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que agir sobre ele. Eu tenho que ter influência sobre ele. Beleza? É basicamente isso. Então, aí você pergunta aí, mas professor, qual seria a origem do Estado? Então, muitas sociedades se desenvolveram sem que tivesse o Estado instituído, né? Isso, no entanto, com um aprofundamento da divisão social do trabalho, certas funções político-administrativas e militares acabaram sendo assumidas por um grupo específico de pessoas e esse grupo passou a deter aí o poder e a impor normas à vida coletiva. E é aí que surge o governo e nasce o Estado. Então veja que o Estado ele só existe, a instituição Estado, né, isso só existe porque eu tenho o quê? O surgimento do governo ou surgimento da chamada política, beleza? Então o Estado, a instituição social, Estado, ele vai ser um subproduto da política. Eu não consigo ter um Estado, né, isso, sendo representado em determinado espaço, se eu não tiver a política agindo sobre esse espaço. E a política, quando ela age sobre o espaço, ela torna esse espaço em um território. Ah, o território brasileiro, o território norte-americano. Por que eu posso separar isso? Porque eu tenho uma política, eu tenho um governo que rege esse território. Beleza? Nunca esqueça disso. Funções do Estado. Qual é a função do Estado, professor? Por que o Estado existe? E aí? Por que o Estado existe? Então veja o que vai dizer aqui os autores. Então, não existe consenso sobre esta questão. Muitas respostas foram aí dadas, mas destacamos duas defendidas por correntes opostas. A corrente liberal, não é isso? Aquela que procura desvincular o papel do Estado, não é isso? Aliás, que prega a função do Estado, e temos aí a corrente marxista, que eu vou explicar a vocês agora. O que deve ser o Estado? Então, na corrente liberal, o Estado, qual é a função dele? É agir como mediador dos conflitos entre os diversos grupos sociais, promovendo a conciliação, amortecendo choques entre setores divergentes e, enfim, harmonizando os grupos rivais, preservando os interesses do bem comum. É isso? Então veja que o Estado ele tem a função de quê na corrente liberal? De medir a ação entre os grupos sociais, ou seja, diferentes classes sociais. Já a corrente marxista vai dizer que o Estado não é um simples mediador de grupos rivais, mas uma instituição que interfere de modo parcial, quase
formando o partido, né, isso das classes sociais dominantes. Assim, a função social do Estado é garantir o domínio da classe social sobre a outra, entendeu? Então, é promover o desenvolvimento, né, isso, de uma parcela e aí essa questão aqui do Estado, na corrente marxista, traz a questão da desigualdade social, beleza? Então, uma classe mais desenvolvida, uma classe rica, uma classe pobre, beleza? É basicamente isso daqui que está sendo expresso aqui, é o domínio de uma classe social sobre a outra, beleza? Função do Estado versus sociedade civil. Então, veja, costuma ser definida como um largo campo das relações sociais que se desenvolve fora do poder institucional do Estado. Seria o que? A sociedade civil, não é isso? Então, seria o que? As relações ou os contatos sociais pré-estabelecidos entre os indivíduos que pertencem a vários grupos, mas que estão localizados em uma mesma sociedade. Entendeu? A chamada sociedade civil. Nós pertencemos à sociedade civil brasileira, beleza? Então, quais são os exemplos, professor, que eu posso citar? Aí tem várias instituições que ela tem a função de promover esse desenvolvimento social, a chamada socialização, entendeu? São instituições que estimulam os indivíduos a viver na coletividade, beleza? Então, veja, temos aí os sindicatos, temos as empresas, as escolas, os clubes, movimentos, não é isso? Movimento trabalhista, movimento estudantil, temos as associações e entre outros movimentos, outras instituições que têm a função aí de intermediar o convívio social dessas pessoas que pertencem a grupos sociais diferentes, mas que estão vivendo em um mesmo espaço, beleza? Quando eu falo em grupo social diferente, seriam as classes sociais, pessoal, entendeu? Classe A, B, C, a mais rica, a mais pobre, beleza? Nunca esqueçam disso. O relacionamento entre os membros da sociedade civil provoca o surgimento das mais diversas questões. Que questões são essas, professor? Quando a gente passa a conviver, entendeu? Com as outras pessoas que formam a chamada sociedade civil. Quais são as questões que desenvolve? A gente somos subproduto de que questões? Questões econômicas, questões sociais, culturais, trabalhistas e etc. Beleza? Isso acaba também por diferenciar uma sociedade da outra. Por exemplo, a sociedade norte-americana da sociedade brasileira, né? Se for interligar a questão da cultura, eu vou ter aí algumas características que vai diferenciar, como a língua, a questão do próprio comportamento da pessoa, né? Isso entre outras questões, beleza? A língua falada, no caso, o idioma que eu estou falando, beleza? E a econômica seria a questão do desenvolvimento social, está interligada à questão do IDH, que vocês viram lá em geografia, em desenvolvimento humano, beleza? Quanto mais pessoas estão trabalhando, quanto mais pessoas são alfabetizadas, quanto mais pessoas estão no mercado de trabalho, isso leva a dizer o quê? Que mais pessoas ascendem socialmente falando, sai das classes mais pobres, vai para as classes mais ricas, não é isso? E isso acaba por desenvolver o chamado Índice de Desenvolvimento Humano, chamado IDH, beleza? Então, os partidos políticos, eles surgem para atuar como ponte entre a sociedade civil e o Estado, pois não pertence por inteiro nem ao Estado nem à sociedade civil. Aí você pergunta, então qual de fato seria a função dos partidos políticos, professor? Quem é que vota nos candidatos dos partidos políticos? Os indivíduos que pertencem a quem? À sociedade civil. Então, se esses indivíduos são votados por indivíduos que pertencem à sociedade civil, logo eu subentendo, né, isso eu compreendo que esses indivíduos que estão alocados nesses partidos têm a função de representar a vontade do povo que pertence ou dos indivíduos que pertencem à sociedade civil, beleza? Então seria basicamente isso. Então os partidos políticos é uma representação, alguém é votado, é colocado em cargos políticos, seja aí presidente, vereadores, deputados, senadores, entendeu?
E esse, por sua vez, tem a função de quê? De trabalhar procurando atender às demandas sociais pertencentes à sociedade, pertencentes ao convívio social da sociedade civil. Beleza? Então, os partidos deveriam captar os desejos da sociedade e encaminhá-los para o campo da decisão política do Estado. Porque tem aqui deveriam? Porque tem aqui deveriam, professor? Porque nem sempre isso acontece. Beleza? Basta olhar para a nossa sociedade que a gente vai perceber essa questão. Então, nem sempre quem está nos partidos políticos representam de fato os anseios, desejos do povo. Beleza? Prosseguindo. Então, existe aí os chamados regimes políticos. O que é o regime? É um modo característico pelo qual o Estado se relaciona com a sociedade civil, ou seja, com os indivíduos. Na linguagem política contemporânea, os regimes políticos são classificados em dois tipos fundamentais. O regime político democrático, onde eu tenho a democracia sendo desenvolvida, e eu tenho o regime político ditatorial, a chamada ditadura. Beleza? Então, veja, temos aí a democracia, palavra de origem grega que significa poder do povo. Quando eu digo poder do povo, o que é que vocês imaginam? Seria o quê? O povo é quem escolhe, não é isso? Alguém só está ocupando um cargo político porque alguém votou, alguém escolheu. Então, logo, a permanência daquela pessoa no poder foi instituída por quem? Foi escolhida por quem? Pelo povo, pelos indivíduos pertencentes à sociedade civil. Beleza? Então, eu tenho aí a democracia direta versus a democracia representativa. Beleza? Na democracia direta, o povo age por si só. Beleza? Na democracia representativa, o povo escolhe alguém para representá-lo. Aí, no caso, os prefeitos, governadores, entendeu? Então, o prefeito da cidade de Capina. Então, esse prefeito representa quem? Toda a comunidade pertencente, toda a comunidade civil pertencente à cidade de Capina. O governador do estado de Pernambuco. Esse governador representa quem? Todos os indivíduos pertencentes, não é isso? À sociedade civil do estado de Pernambuco. Beleza? Então, seria basicamente isso. Então, temos aí três características. Participação política do povo. Entendeu? O povo participa, o povo escolhe quem vai ocupar os cargos, beleza? Divisão funcional do poder político, beleza? A gente vai ver isso lá mais para frente, entendeu? A divisão do poder em três grandes categorias: poder legislativo, judiciário e legislativo. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente, na outra aula, beleza? E temos aí a vigência do Estado de Direito. O que seria esse Estado de Direito? Seria o quê? Seria o que esse Estado de Direito? Seria a garantia, não é isso? Das escolhas, entendeu? Seria a liberdade, entendeu? Que o povo tem de agir conforme aí as normas políticas, beleza? Seria chamado aí Estado de Direito. Já na ditadura, significa a palavra de origem latina que significa aí ditar, imputar, ou seja, é uma política forçada. O povo não escolhe, entendeu? E eu posso dizer aqui que é o quê? Uma política monopartidarista, onde eu tenho apenas uma única pessoa representando, não é isso? A vontade própria. Ele não representa a vontade do povo, representa a vontade própria, beleza? Por exemplo, temos aí a eliminação da participação popular. O povo não participa através do voto, não é isso? Temos a concentração do poder político na mão de uma única pessoa, beleza? Temos a inexistência do Estado de Direito. O povo não tem esse direito igualitário perante o modo de pensar, o modo de agir, não tem liberdade de expressão, entendeu? Tem um fortalecimento da repressão através da força, beleza?
sendo aí expressas pelo Estado, beleza? Como instituição pertencente à política. E temos aí o controle dos meios de comunicação, o que gera a chamada censura, beleza? Por exemplo, a ditadura brasileira. Não sei se vocês já escutaram falar. A ditadura brasileira, por exemplo, é o quê? Um governo ditatorial. O poder centralizado na mão de uma única pessoa. No caso, centralizado na mão de quem? Dos militares. Então, os militares nem sempre expressavam a vontade do povo. Ele não expressava a vontade do povo. Era a vontade própria. O que eles achavam que era correto sobre a sociedade é o que era feito. Beleza? Aí agora entramos nos campos onde temos aí mais teóricos que trabalham com essa concepção de filosofia. Beleza? Temos o primeiro filósofo, Platão. Platão é considerado aí o rei filósofo para a justiça. Então, ele é um filósofo, vocês sabem disso, né? A gente viu isso lá no início, a gente estudou a origem da filosofia no mundo grego, beleza? Então, para Platão, cada indivíduo tem em sua alma 3 princípios fundamentais que a constituem. Quando Platão fala aqui, indivíduo tem em sua alma, seria a alma o quê? Eu poderia interligar a alma política, entendeu? Seria basicamente isso. Então temos a alma racional, a alma enraizível e a alma desejante. Vou explicar o que é cada um. Na alma racional, os indivíduos pertencentes à sociedade civil faz o quê? Ele busca o conhecimento e que deve reger a vida humana, entendeu? Então, esses conhecimentos aqui que buscam reger a vida humana seria o quê? Os conhecimentos lógicos, beleza? Que se interligam também à questão da norma, das leis, beleza? Temos a alma enraizível, que é o seu princípio de defesa. Então, o homem por si só, ele se autodefende. A gente vai ver isso mais para frente, beleza? E a alma desejante, que busca a satisfação dos instintos, impulsos, não é isso? Instintos, impulsos, desejos e paixões. Veja que a alma desejante está atribuída ao quê? A questão dos valores, beleza? A gente viu que os valores, eles são fruto de quê? Das abstrações, não é isso? Da vida humana, os anseios, o que o homem deseja, beleza? Então, prosseguindo. Deixa eu só colocar aqui a caneta. Então, através da educação, o indivíduo deve aí alcançar o equilíbrio entre essas 3 partes. No entanto, a alma racional deve preponderar. Aí você pergunta, professor, mas por que a alma racional ela prepondera ou ela se sobressai sobre a alma enraizível e a alma desejante? Porque o homem ele é baseado na razão. O homem é um ser racional. O homem ele só age a partir do momento que ele pensa. Entendeu? Ele pensa, não é isso? Reflete, faz a sua reflexão filosófica e age. Beleza? Então, por isso que o racional ele impera na vida humana. Beleza? É basicamente isso. Platão também dividiu aí, depois de entrar em analogia entre a cidade e a polis, né, isso, os indivíduos e a cidade, no caso aí a polis, Platão também dividiu esta em 3 grupos sociais. Então ele tanto estudou a própria divisão do ser humano em relação à questão da política, como também a divisão da própria sociedade. No caso, a sociedade estava atrelada à concepção ou ao conceito de polis, que seria cidade. Beleza? Polis aí, minha gente, foi a primeira cidade que teve origem na Grécia Antiga, na capital, que seria a cidade de Atenas. Beleza? Então temos os indivíduos, que é igual aí ao quê? A várias ações sobre a polis ou sobre a cidade, como está sendo representado aqui na imagem. Beleza? Então, produtores
seria quem? Seria aqueles responsáveis pela produção econômica, no caso aí a agricultura, a produção de alimentos através da prática agrícola, né? Isso, a soja, o milho, a questão dos pastores, criação de ovelha e etc. Beleza? Artesãos, a questão aí da produção de roupas, entre outros artefatos, etc. Então, este grupo corresponderia ao que? A alma desejante. Entendeu? Seria basicamente isso. Então, é o que a sociedade precisa para sobreviver. Os guardiões seria quem? Responsáveis pela defesa da cidade ou da polis, como os soldados. Este grupo corresponde à alma enraizível. Seria essa alma enraizível. Você lembra o que eu disse anteriormente? Seria o que essa alma enraizível? Seria o que eu chamo de... Eu chamo de que essa alma enraizível? Eu chamo basicamente de autodefesa. Beleza? E os governantes seriam o que? Responsáveis pela cidade ou pela polis. E este grupo corresponderia aí à alma racional. Entendeu? Representada pela razão humana. A justiça na cidade dependeria do equilíbrio entre esses três grupos sociais, ou seja, cada qual cumprindo aí sua função, uma vez que se trata de aspectos necessários à vida da cidade ou à vida da polis. Beleza? A razão está para o corpo na mesma proporção que o governo está para a cidade. Mas quem deve ser o governante? É isso que a gente vai falar agora. Então, Platão, ele propõe um modelo de educação que possibilite iguais condições de acesso a todos os indivíduos, independente aí do grupo social a qual pertence. Ao mais aptos, continuariam até o ponto mais alto, e deste processo seria o que? A filosofia ou desenvolvimento da razão. Entendeu? A chamada reflexão filosófica. Beleza? Os mais sábios seriam os habilitados a administrarem a cidade, os pertencentes aí ao aspecto da política. Dizemos por isso que a concepção política de Platão é aristocrática. Entendeu? Vai ver por que é isso. Pois supõe que a grande massa de pessoas é incapaz de dirigir a cidade e que apenas uma pequena parcela de sábios está apta a exercer o poder político. Beleza? Então, por isso que é aristocrática. Ou seja, o que é uma aristocracia? Onde só uma parcela da sociedade é que representa determinada característica. No caso aqui, a questão da administração política. Beleza? Então, para Platão, o filósofo é aquele saindo do mundo das trevas ou do mundo do desconhecido, beleza? Da ilusão, alcança a verdade através da chamada reflexão, né? Filosófica, não é isso? Ou FR, beleza? Reflexão filosófica. O rei filósofo é aquele que, pela contemplação das ideias, conheceu a ausência da justiça e por isso deve governar a cidade. Beleza? Seria basicamente isso. Aristóteles, ele é um filósofo que ele considera o homem como um animal político. Beleza? Então, por virtude, Aristóteles entende o hábito de prática ações que estejam no meio entre os dois excessos, tanto o vício por falta como o vício por excesso. Beleza? Seria basicamente isso, como se tivesse uma balança medindo aí a sociedade. Entendeu? Então, ao meio da balança, eu tinha a questão da virtude, que seria o quê? A coragem, a liberdade, a gentileza, né? Isso, o respeito próprio, entre outras características. Beleza? E em contraposto, ou seja, no meio, eu teria, em relação a um meio, eu teria o quê? Os vícios por excesso e o vício por falta. O vício por excesso seria basicamente o quê?
a covardia, a avareza, a enraiçabilidade, a modéstia e a vulgaridade. Beleza? Então veja que são atributos que são inerentes ao quê? A falta do chamado caráter. Beleza? E eu tenho um vício por excesso que seria o quê? A temeridade, a prodigalidade, a indiferença, a vaidade e a vileza. Beleza? Então seria basicamente, gente, as virtudes que me levam a compreender a questão de um ser ético ou não ser ético. Beleza? A questão das morais em relação à chamada ética. Beleza? Então, na filosofia aristotélica, a política é o desdobramento natural da ética. Ambas, na verdade, compõem aí a unidade do que Aristóteles chamava de filosofia prática. Se Aristóteles está preocupado, se a ética está preocupada com a felicidade individual do homem, então a política ela se preocupa com o quê? Com o bem-estar coletivo. Beleza? Seria basicamente isso. É de Aristóteles a afirmativa de que o homem é um animal político, isto é, que o homem é por natureza um ser social, pois para sobreviver não pode ficar completamente isolado de seu semelhante. Então, o homem ele é um indivíduo político porque vive em sociedade. Beleza? Então, a polis grega, portanto, era vista por Aristóteles. Essa polis aqui era a cidade. Beleza? Era vista como um fenômeno natural para um homem, ou seja, o homem ele se ajuntava e formava a cidade de forma natural, era através dos estímulos que fazem parte do seu ser, entendeu? E a sociedade deve ser organizada conforme esta mesma natureza humana, buscando como bens sociais aquelas coisas que correspondem aos anseios dos homens que a organizam. Beleza? Então Aristóteles entende ainda que a cidade tem precedência sobre cada um dos indivíduos. Então, cada um indivíduo ele é importante para o surgimento da cidade, uma vez que cada indivíduo isoladamente não é autossuficiente, ele não vive, ele não consegue adquirir os insumos necessários à sua vida de forma isolada, beleza? Pois a falta de um indivíduo não destrói a cidade. Então, logo, todo deve necessariamente ter a precedência sobre as partes. Veja, eu posso ter uma cidade sem ter um indivíduo. Tá entendendo? Sem ter um único indivíduo. Mas eu não posso ter a sociedade sem ter mais de um indivíduo dividindo o mesmo espaço. Entendeu? Não existe sociedade sem indivíduos. Beleza, gente? Então veja, o todo deve necessariamente ter precedência sobre as partes. É basicamente o que está sendo explicado aqui. Beleza? Então, não é autossuficiente, pois a falta de um indivíduo não destrói a cidade. Então, se o indivíduo deixar de fazer parte da sociedade brasileira, a sociedade brasileira não vai ser autodestruída. Por quê? Eu vou ter mais indivíduos que vão estar ali desenvolvendo, instituindo a questão da sociedade civil brasileira. Beleza? Aqui eu trago essa charge, beleza? Mas não vou falar sobre ela não. Vocês dão uma lidinha aí, senão vai ficar muito grande o vídeo, beleza? Então, Aristóteles ele distingue duas espécies de seres humanos. Temos aí a primeira, que o homem é um animal político, não é isso? Então, eles precisam viver em constante socialização, compartilhando aí produtos, conhecimentos, etc. Beleza? A segunda é que os homens vegetam em tribos amorfadas e selvagens ou formam aí imensos rebanhos ou monarquias monstruosos. Isso seria a questão dos selvagens. Terceiro, os que se encontram harmoniosamente associados em sociedade ou em cidades ou as chamadas polis. Então, os primeiros nascem para ser escravizado, não é isso? Então, o homem, como sendo ser político, para que os últimos pudessem aí dar-se ao luxo de gozar de um modo mais nobre de vida. Beleza? Seria basicamente isso. Como se vê, Aristóteles defendia que os homens não
são naturalmente iguais. Então há uma diferença, pois uns nascem para a escravidão e outros para o domínio. Beleza? Aí surge aqui o conceito, através desse estudo dele, o conceito de que? Como é que eu posso afirmar isso aqui? Conceito de desigualdade social. A sociedade em classes. Beleza? Seu pensamento era reflexo da realidade social de Atenas clássicas, onde a sociedade estava dividida em três grupos sociais: os cidadãos, os metecos e os escravos. Quem eram os cidadãos? Homens maiores de 21 anos, filhos de pai e mãe ateniense, que pertenciam à sociedade ateniense. Quem eram os metecos? Era quem? Estrangeiros que moravam em Atenas, mas não tinham direitos políticos. Eles não podiam escolher quem iria representá-los, beleza? Assim sucessivamente. Não, não tomavam decisões frente ao aspecto da política na Grécia Antiga, ou seja, na cidade de Atenas, beleza? De Atenas. Já os escravos era a grande maioria da população, que eram considerados propriedade de seus senhores, de seus donos, beleza? E é basicamente isso. Maquiavel é outro aí filósofo, beleza? Que tanto está no mundo da sociologia como no mundo da filosofia. E ele diz o que aí? Os fins justificam os meios. A gente vê esse jargão muito utilizado aí no nosso dia a dia. Ah, os fins justificam os meios. Fulano só é assim porque onde fulano vive é dessa forma. Entendeu? Então, ele concebeu o pensamento político moderno desvinculado dos conceitos éticos, do que é certo e do que é errado, do pensamento antigo e dos valores cristãos do período medieval. Então, ele desprezava a questão da igreja, a questão da religião para a política, beleza? Para Maquiavel, não havia uma distância entre a teoria e a prática política. Quando escreve na sua obra aí, O Príncipe, isso é um livro que ele reescreveu, entendeu? Trata a política como ela realmente se dá, sem nenhum arranjo teórico. Muitos afirmam que o papel da política seria o de regular as lutas e tensões entre o povo e os poderosos, como já viu alguns teóricos anteriores. As tensões entre as classes existirão sempre. Logo, segundo Maquiavel, buscar esse apaziguamento é uma ilusão. Então, para Maquiavel, minha gente, nessa obra dele, no livro O Príncipe, não existia na sociedade, o Estado ele não era uma instituição mediadora dos conflitos sociais. Por quê? Ele, por si só, ele segrega as pessoas, beleza? Eles levam as pessoas a desenvolver essa questão, como é que eu posso dizer, dessas tensões, beleza? Então, aqui tem um mapa da Itália na época de Maquiavel. Então, era comum haver conflitos dentro dos territórios, dentro dos espaços, que estavam sob uma determinada ideologia, sob uma determinada política. Beleza? Então, veja, a política ela não conseguia por si só diminuir a questão das tensões. Pelo contrário, ela aumentava as tensões sociais, né, isso, nesse espaço aí na Itália nessa época em que Maquiavel fez aí, escreveu esse livro, beleza? Imaginário é que nunca existiu, mas aquele que é capaz de impor a ordem. O ponto de partida e de chegada é a realidade coerente, ou seja, ver e examinar a realidade como ela é e não como se gostaria que fosse. Então Maquiavel, de fato, ele fazia uma crítica. Ele afirmava que o Estado não era o mediador dos conflitos sociais, beleza? Então ele buscava representar a realidade. Enquanto uns afirmavam que o Estado era mediador, ele derrubava essa teoria e dizia que o Estado, pelo contrário, ele favorecia a questão das tensões sociais. Quando eu falo tensões, gente, eu estou falando de conflito, beleza? Então, o que Maquiavel se questiona incessantemente é como fazer reinar a ordem, como instaurar um estado estável, como resolver o ciclo
de estabilidade e caos. Ele chega a algumas conclusões interessantes. A ordem deve ser construída para evitar a barbárie. Uma vez alcançada, não é definitiva. Então, em O Príncipe, Maquiavel fez análise não moral dos atos de diversos governos, procurando mostrar em que momentos suas opções foram interesses aí para a manutenção do poder. Beleza? Então, um grande mérito de Maquiavel foi ter separado a reflexão política do âmbito da moral e da religião, constituindo-se numa esfera autônoma. Assim, no campo da política, os fins justificam os meios. Já no meio da moral, não seria correto separar meios e fins. Beleza? Por que eu não posso separar meios e fins? Porque o que eu faço determina como eu sou subentendido. Beleza? Pois toda conduta deve ser julgada pelo todo de suas ações, consequentemente, o que engloba o caminho e as metas. Beleza? Aí temos o Bode, entendeu? A defesa do governo nas mãos de um só. Então, Bode, ele é basicamente um teórico que ele procura alencar o aspecto da política, uma figura central. Entendeu? Ele vai dizer que a política só existe se o poder ele estiver centralizado na mão de uma pessoa. Quem é essa pessoa? O rei. Entendeu? Então, Bode ele vive aonde? Na Europa, no período, é isso que eu chamo de renascentismo, beleza? Então, ele vai viver em um período em que tem o quê? A questão dos reinos, dos castelos, dos senhores feudais, beleza? Então, ele entende a república, não é isso? Como sendo, ele tendo a política, alguém que ocupa um cargo político, como sendo o quê? Um representante de Deus na terra. A teoria do direito divino. O rei é o Deus na terra. Ele é a vontade expressa de Deus na terra. Então veja aí a mistura entre política e religião. Entendeu? Então a política, quando ela se junta com a religião, o que é que vai acontecer? Aquele que representa a política, a religião vai dizer que ele é um representante de Deus e toda a sociedade vai defender esse representante de Deus, entendeu? Subentendendo a questão de que ele representa o que Deus de fato quer para aquela sociedade, beleza? Então a ideia do poder absoluto de Bode está ligada à sua crença na necessidade de concentrar o poder totalmente nas mãos de um governante, beleza? Então, seria basicamente isso, poder centralizado na mão de uma única pessoa. Então, no caso dos reis, o poder de todo aquele local, de toda a cidade, entendeu? De todos os reinos, estava na mão de quem? Do rei. O rei que decidia tudo. E o rei, por sua vez, é representante de Deus. Beleza? Hobbes, ele representa a necessidade do Estado soberano, né? Então, Hobbes foi o primeiro dos filósofos chamados aí contractualista, e ele afirmava a necessidade de um contrato ou pacto social para garantir a vida coletiva. Por que um contrato? Porque em seu estado natural, todo homem é livre e igual. Logo, a relação entre iguais precisaria ser arbitrada por alguém ou alguma instância. Daí a necessidade desse acordo. Então seria o quê? Hobbes ele vai dizer que a política ela só existe através de um consenso entre ambas as partes, beleza? Então, esse consenso é basicamente o que gera aí o chamado contrato social. Então, Hobbes ele discordava de Aristóteles no que diz respeito à sociabilidade natural do homem e de sua natural vocação para a vida social. Beleza? É exatamente isso. Recorrente que precisa ser dominado, onde não houver domínio de um homem sobre o outro, haverá uma competição intensa até que esse domínio seja alcançado. A consequência óbvia dessa disputa infindável entre homens em estado de natureza foi a geração de um estado de guerra
e matança permanente nas comunidades primitivas. Nas palavras de Hobbes, ele vai dizer o quê? Hobbes vai dizer o quê? Que o homem é o lobo do próprio homem. O homem por si só ele se destrói, entendeu? Então, o homem por si só ele desenvolve o poder sobre o território, entendeu? Ou esse poder é utilizado para o bem, ou esse poder é utilizado para o mal, beleza? Então, só havia uma forma para dar fim à brutalidade social primitiva, a criação social da sociedade política, administrada pelo Estado. Para isso, os homens tiveram aí que firmar um contrato entre si, pelo qual cada um transferia o poder de seu governo sobre si próprio para um terceiro, no caso seria aí o Estado, para que se governasse a todos, impondo ordem, segurança e direção à conturbada vida social. Então, para ele, só existia a política se existisse o contrato social e um acordo firmado entre ambas as partes da sociedade. E quem é que ia administrar essa política? O Estado. Beleza? Aí ele traz a obra dele, um livro que é chamado, intitulado O Leviatã, entendeu? Aí tem até uma citação aqui do livro de Jó, entendeu? Da Bíblia Sagrada, no capítulo 40, no versículo 41, que diz o seguinte: no Leviatã, compara o Estado a uma criação monstruosa do homem, destinada a pôr fim à anarquia e ao caos da comunidade primitiva. O nome Leviatã refere-se ao monstro bíblico citado no livro de Jó, da seguinte maneira: seu corpo é como escudos de bronze fundidos, em volta de seus dentes está o terror. Seu coração é duro como a pedra e apertado como a bigorna do ferreiro. No seu pescoço está a força, diante dele vai a fome. Não há poder sobre a terra que se lhe compare, pois foi feito para não ter medo de nada. Beleza? Então veja que o Leviatã ele representa uma figura através de o Estado, através de uma figura bíblica que seria o quê? Alguém indestrutível, beleza? Alguém que não teria medo de nada, beleza? Alguém ou uma instituição que teria que de fato representar aí esse bem-estar social através dessa atuação desse contrato, através do vivenciamento desse contrato, beleza? Então na próxima aula, minha gente, continua aqui com o Luke e as ideias dele, para não ficar tão longo aí o nosso vídeo, beleza? É aqui que a gente começa a entender a política nos dias atuais, a divisão dessa política em 3 grandes áreas, beleza? Isso a gente vai tratar na próxima aula. Então foi isso o nosso assunto, espero que vocês tenham gostado, beleza? Assistam, entendeu? Foi feito muito carinho para vocês, beleza? Qualquer dúvida, entre em contato, estarei à disposição de vocês. Façam um exercício com carinho, com atenção, beleza? E eu desejo um excelente dia, entenderam? Fiquem na santa paz de Deus, tudo de bom para vocês e estamos juntos, beleza? Qualquer coisa é só chegar junto e a gente vai tratar das possíveis dúvidas, beleza? Em relação ao nosso conteúdo. Então a política é isso, minha gente. Ela está no nosso dia a dia, ela está na nossa vida. Nós fazemos parte da política, somos produtos da política, beleza? Então, um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau e abraço.